hoje a gente tem aqui um conhecido já da nossa audiência, né? O secretário Quirino Cordeiro Júnior, ele é secretário de Cuidados e Prevenções às Drogas, né? Faz parte de uma pasta do Ministério da Cidadania. Já esteve aqui com a gente algumas vezes, batemos um papo aqui interessantíssimo, e eu quero ouvi-lo novamente, passar a palavra para o senhor dar um bom dia primeiro, ouvir seus comentários iniciais, e na sequência a gente avança com a pauta, secretário. Bem, antes de mais nada, muito bom dia, Anderson, bom dia, Carlos, bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando nesse momento. Estamos aqui hoje para conversar sobre um tema de grande relevância. No último domingo, o Fantástico, da Rede Globo de televisão, publicou uma matéria caluniosa e absolutamente enviesada, com o intuito claro de denegrir a imagem das comunidades terapêuticas, que são casas que trabalham na recuperação de pessoas que apresentam dependência química, isso há mais de 50 anos no Brasil. São entidades que contam hoje com apoio importante do governo federal, e a ideia, então, também da reportagem do Fantástico foi aproveitar uma carona e também tentar denegrir o trabalho que o governo federal tem realizado com essas entidades, proporcionando para que pessoas com dependência química possam conseguir um lugar apropriado para fazer o seu tratamento e a sua recuperação da dependência química. Então, nós estamos aqui para conversar sobre isso, porque, na verdade, existem interesses muito grandes por trás de uma reportagem que, no primeiro momento, pode parecer mais singela, mas nós temos uma série de interesses. É importante que a nossa audiência esteja atenta a isso, para que nós não caiamos, mais uma vez, numa armadilha que a Rede Globo de televisão tenta armar. Perfeitamente, secretário. Eu quero passar a palavra para o Carlos aqui, para ele fazer as saudações ao senhor também. Se ele já quiser fazer uma pergunta, Carlos, por gentileza, fique à vontade. Primeiramente, eu renovo, sempre a nossa alegria de ter o doutor Quirino aqui conosco, que desenvolve um trabalho excepcional, um trabalho que outros governos sequer tiveram a capacidade de iniciar minimamente. As comunidades terapêuticas são, na verdade, os novos lares e as novas recuperação de almas, não só de corpos, dessas pessoas vitimadas, pela droga. Então, é um trabalho que, sem dúvida nenhuma, mais do que de um plano de governo, ele é um plano que transcende isso, porque a recuperação, a pessoa de sua atividade de trabalho, a sua condição de possibilidade de reconstrução familiar, enfim, tem um conjunto de dimensões que nós vamos explorar isso, e obviamente, é natural que companhias do molde da TV, DTV Globo e outras, tenham, obviamente, oposição, porque todo o conjunto de valores necessários à recuperação dessas pessoas são aqueles outros valores que eles desprestigiam para que as pessoas caiam na vala comum da droga, da perversão e outras coisas mais. Então, doutor Quirino, muito obrigado aí por estar conosco e vamos explorar esse assunto. E eu gostaria de começar logo com uma primeira questão. Independentemente da parte técnica que nós vamos abordar, como funcionam as comunidades terapêuticas, seus efeitos, a questão da atenção religiosa, o trabalho humano como uma recuperação também nesse campo, mas eu quero começar porque, se nós observarmos, e são links que nós vamos fazer um pouquinho mais à frente, a América Latina está tomada pelo narcotráfico, narcoestados se instalando. Venezuela é um exemplo, nós vimos agora a eleição da Colômbia, a Bolívia na mesma linha, o Peru, etc. Então, o que eu gostaria de colocar nessa primeira questão? Aonde está centrado o interesse da Rede Globo? Porque não é normal que um trabalho que tenha efeitos palpáveis, estatísticas claras, recursos destinados de maneira objetiva e gastos de maneira correta, e a recuperação das pessoas, milhares, centenas de milhares de pessoas recuperadas, possa receber um ataque em dito horário nobre de um programa medíocre, mas que continua ainda nas telas vamos dizer assim, amplas, da sociedade brasileira, que ainda assistem esse tipo de lixo. Desculpa a classificação, se o senhor não merece ouvir isso, mas eu não estou falando para o senhor, estou falando para aqueles que estão na TV Com, que estão aqui na Twitch conosco, no Facebook e também
Facebook Vídeo no nosso Twitter. Então, aproveitar que nós estamos em rede nacional, na TV Com, explicar quais são os interesses dessa empresa em detratar um trabalho tão belíssimo e tão rico. Carlos, obrigado pelas suas considerações, muito obrigado pela sua pergunta. Nós temos trabalhado no governo federal para ampliarmos as possibilidades de acesso às pessoas com dependência química para o tratamento. E as comunidades terapêuticas são entidades de grande relevância nessas ações que nós temos realizado no governo federal, para que nós possamos cada vez mais reduzir as barreiras de acesso às pessoas ao tratamento, à dependência química, as barreiras de acesso à efetiva recuperação. Interessante porque as comunidades terapêuticas, Carlos, trabalham dentro de um viés da recuperação das pessoas com dependência química, centrado no que nós chamamos de promoção e manutenção de abstinência. O que significa isso? Na verdade, todo o tratamento visa a efetiva recuperação do dependente químico que está acolhido nessas entidades. Isso faz um contraponto muito importante, Carlos, a antigas estratégias que vinham em curso no Brasil nessas últimas décadas e que foram, sim, responsáveis pelo caos que se instalou no cenário das drogas em nosso país nesses últimos anos e que nós, aqui no governo federal, temos buscado fazer frente nesses 3 anos. Então é importante que os amigos entendam que, a partir do momento que o presidente Bolsonaro assumiu a presidência da República, nós mudamos a política de drogas e na área de tratamento nós temos buscado trabalhar no que nós chamamos, então, de uma política centrada na abstinência, na recuperação efetiva das pessoas com dependência química. Isso faz um contraponto com estratégias anteriores, que era centrada no que é chamado de redução de danos. Ou seja, basicamente, o que se tentava, então, anteriormente, era basicamente reduzir problemas que as drogas causavam na vida das pessoas, sem, na verdade, ajudar efetivamente as pessoas a abandonar o vício, abandonar a dependência e trilhar um caminho rumo à efetiva recuperação, um caminho para que a pessoa pudesse construir uma vida digna com as suas famílias, uma vida digna junto à sociedade, trabalhando, podendo ter uma vida efetivamente cidadã. Dentro desse contexto, então, o que vem acontecendo é que nós temos buscado recuperar as pessoas. Isso, obviamente, incomoda um poder constituído que simplesmente faz apologia ao uso de drogas e que busca, na verdade, no uso das drogas, na minimização do entendimento dos problemas que as drogas causam para a sociedade, buscam com isso daí minar os valores que nós temos na nossa sociedade. Se a gente pegar, por exemplo, esse último programa da Rede Globo que nós estamos tratando aqui, antes da Rede Globo tratar sobre as comunidades terapêuticas, abriu uma reportagem gigante falando sobre os benefícios da maconha, como teria sido importante uma decisão que o Superior Tribunal de Justiça tomou, permitindo o plantio de maconha por pessoas que necessitam de tratamento. Ou seja, na verdade, isso daí é uma grande falácia que tem sido colocado para a sociedade brasileira. Isso daí tem sido um passo a passo rumo à legalização da maconha e de outras drogas. Então, é interessante porque a Rede Globo tem buscado incessantemente passar para a sociedade que drogas não necessariamente causam problemas, que eventualmente drogas podem ter até um efeito medicinal, como no caso que a Globo o tempo inteiro fica colocando no caso da maconha. E essa situação é muito grave para a sociedade, porque isso tem causado uma redução da percepção de risco das drogas em nosso país. Então, a Rede Globo, historicamente, tem trabalhado rumo à legalização das drogas, e esse programa do Fantástico foi uma questão assim, muito, muito clara, né? Esse programa foi emblemático nesse sentido. E o ataque às farmacêuticas, né, vai por conta disso, pelo modelo que as farmacêuticas acabam adotando no tratamento, que é baseado na abstinência total em relação ao uso das drogas, baseado na recuperação efetiva das pessoas com dependência química. E as farmacêuticas, por conta disso também, historicamente, têm tido uma posição muito clara contra a legalização das drogas no país. E é uma posição que tem se alinhado, Carlos, com a posição que o governo federal hoje tem.
Nós, na nova Política Nacional sobre Drogas, publicada em 2019, assim que o presidente Bolsonaro assumiu a presidência da República, nós temos uma posição muito clara contra a redução do controle de qualquer tipo de droga. Uma outra questão que é importante também ficar claro aqui é que as comunidades terapêuticas, na sua imensa maioria, são entidades ligadas a igrejas cristãs, a igrejas evangélicas, a igreja católica, e essa também é uma outra questão que incomoda sobremaneira a Rede Globo. Nós temos visto a Rede Globo em seus programas o tempo inteiro buscar minar, buscar desconsiderar a importância da fé cristã, dos princípios cristãos para a organização da nossa sociedade. Então, esse também é um outro ponto que incomoda muito a Rede Globo. E uma outra questão também que nós não podemos nos esquecer, você tratou muito bem aqui, sobre como que governos socialistas têm tomado conta de parte considerável dos países aqui da América Latina, em especial da América do Sul, nesses últimos tempos, infelizmente. E a Rede Globo tem trabalhado aqui no Brasil de maneira muito clara a favor da candidatura do ex-presidiário Lula. Essa é uma questão também que é muito importante a gente falar aqui, e nós sabemos que o PT e todos os partidos que estão consigo, como, por exemplo, o PSOL, são partidos e movimentos políticos que trabalham efetivamente em favor da liberação das drogas no nosso país. Podemos falar, por exemplo, de uma situação agora recente, lá no Congresso Nacional, existe um projeto de lei, o PL 399, que busca a construção do marco regulatório da maconha no Brasil, ou seja, busca legalizar a maconha em nosso país. Um dos grandes defensores que está à frente desse projeto de lei é o deputado do PT, Paulo Teixeira, de São Paulo. Então, o PT, o PSOL e outros partidos que agora buscam voltar ao poder têm na liberação das drogas uma bandeira histórica, e bandeira essa que se alinha aos interesses da Rede Globo. E a gente pode entender também esse cenário de um jeito muito mais amplo, obviamente. Nós sabemos de todas as relações existentes entre PT, Fórum de São Paulo, Farc, que também fizeram parte do Fórum de São Paulo, para que a gente possa compreender que essa questão da liberação das drogas em nosso país não vai apenas para uma questão doméstica, uma questão que diz respeito apenas ao Brasil. A questão da liberação das drogas vai também alinhada com a ascensão agora ao poder de partidos de esquerda que buscam criar em seus países narco-estados. É o que a gente precisa fazer frente aqui a essa situação aqui no Brasil, e é muito bom a gente aproveitar esse momento, Carlos, para dizer que o presidente Bolsonaro hoje é, sem dúvida alguma, a última barreira contra o socialismo em nosso país, contra a ideia que a esquerda historicamente tem buscado, que é a implantação do narco-estado em nosso país. Então, é importante que nós possamos entender esse cenário todo para que nós não achemos que a gente está tratando só de uma matéria na Rede Globo, que é uma matéria ingênua, que não tem maiores interesses. Tem sim, e está inserida dentro desse contexto mais amplo. E, por fim, Carlos, só para aproveitar esse momento, que eu acho que é muito importante, entendermos que os especialistas, né, que foram chamados a tomar partido e falar sobre as formas terapêuticas, nessa reportagem do Fantástico, eu gostaria de destacar aqui a psiquiatra Débora Gomes Medeiros. Ela é uma psiquiatra que é ligada a um outro psiquiatra, Luiz Fernando Toffoli, que é professor da Unicamp, e esse psiquiatra, Luiz Fernando Toffoli, trabalha com Maurício Fiore. Maurício Fiore também participou da matéria, juntamente com a psiquiatra Débora Gomes Medeiros. É interessante porque o Luiz Fernando Toffoli, que é o professor da Unicamp, orientador, mestre da psiquiatra Débora Gomes Medeiros, que participou da matéria, juntamente, então, com Maurício Fiore, que é da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, eles vêm realizando no Brasil, nesses últimos anos, trabalhos custeados, financiados pela ONG globalista Open Society.
Então, só para a gente entender também que, além desses interesses todos que nós já conversamos aqui, existe também o interesse globalista focado na Open Society, que é custeada, financiada, foi criada pelo multibilionário George Soros e que está por trás dessa jogada toda. Essa aliança das entidades globalistas com governos de esquerda, com o narcoterrorismo, com o narcoestado, isso é muito bem sabido e isso tem estado muito claro hoje no cenário brasileiro. É interessante, por exemplo, nós percebermos que o psiquiatra Luiz Fernando Toffoli, juntamente com Maurício Fiore, por exemplo, receberam recurso da Open Society em 2016, quando eles publicaram um estudo custeado novamente pela Open Society, com todos os vieses de interesse envolvidos nisso, e eles produziram um estudo falando sobre os possíveis benefícios de um programa de tratamento de dependentes químicos para a Cracolândia de São Paulo, que era o programa de braços abertos. E eles mostravam todos os possíveis benefícios daquele programa, que basicamente dava dinheiro para dependente químico usar drogas. E esse estudo científico foi questionado pela comunidade acadêmica na ocasião, principalmente pela professora da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, professora Clarice Madruga, mostrando todo o viés, todos os problemas metodológicos existentes naquele trabalho. Mas, claro, isso daí era importante que houvesse essa acomodação metodológica para que se encontrassem eventuais resultados positivos, mostrando a importância daquele trabalho realizado numa gestão do PT, lá do Fernando Haddad. Então, tudo isso para a gente entender também que existe esse interesse globalista gigante, interesse esse que financia pessoas que, por exemplo, participaram dessa reportagem no Fantástico, que estavam por trás de pessoas que participaram dessa matéria no Fantástico. Então, esse é um cenário, Carlos, bastante perigoso que a gente tem e nós precisamos alertar as pessoas que hoje estão acompanhando a gente aqui, para que elas possam ter uma ideia do que se passa efetivamente na política de drogas em nosso país. Secretário, se o senhor me permite, né, eu e Carlos aqui, todo mundo sabe, vem de uma linha cristã, né, o Carlos católico, eu evangélico. Eu queria ouvir um comentário do senhor, porque é muito bom ouvir o senhor falar sobre isso e essa explicação. Né? A gente não vê a grande mídia tratar sobre a Open Society Foundation, a gente não sabe o que é, o pessoal não sabe o que são os globalistas, e é muito importante a gente tratar esse assunto aqui. Mas eu queria ouvir também do senhor qual que é a importância da religião nesse meio, como que a religião opera nesse meio, porque eu sei, para mim é uma pergunta retórica, mas eu quero que o senhor fale para o nosso público, porque eu, como eu já disse aqui na outra vez que o senhor participou, tive um período da minha vida em que fiz um trabalho evangelístico na Igreja Metodista do Rio de Janeiro, onde eu era, lá na Cidade de Deus, e participei durante muito tempo com essas questões das drogas, né, de prevenções, de recuperação mesmo, de conversão. Eu queria ouvir do senhor, o senhor que lida com isso dia a dia, para o nosso público entender a importância da religião nesse meio. Anderson, a espiritualidade e a religiosidade são fundamentais, primeiro, para a prevenção em relação às drogas. Existe uma série de estudos científicos robustos. Hoje, na ciência médica, existe uma comprovação científica bastante sólida da participação da religiosidade e da espiritualidade como fatores de proteção em relação ao uso das drogas. Então, essa é a primeira questão que é muito importante ficar claro aqui. Pessoas que são mais religiosas, pessoas que têm uma espiritualidade mais desenvolvida, essas pessoas acabam se envolvendo menos com as drogas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a espiritualidade e a religiosidade são fatores que contribuem sobremaneira para a recuperação das pessoas que apresentam dependência química. E isso também, existe uma infinidade de estudos científicos mostrando isso. Só para a gente aproveitar, Anderson, a gente está falando das comas terapêuticas, mas existem outros grupos que também acabam se valendo da espiritualidade para ajudar no processo de recuperação dos dependentes químicos, como, por exemplo, o AA, os Alcoólicos Anônimos. Os Alcoólicos Anônimos desenvolveram
um trabalho, uma metodologia de ajuda às pessoas que apresentam dependência do álcool, e essa metodologia depois foi seguida, foi copiada por outros grupos que também trabalham na recuperação de dependentes químicos, e essa metodologia é extremamente efetiva e está galgada, está baseada também no desenvolvimento da espiritualidade. Então, essa é uma questão importante. E nós sabemos que, em relação às classes terapêuticas, parte considerável dessas entidades, como nós já conversamos aqui, está ligada às igrejas evangélicas, à Igreja Católica, e essa também é uma outra situação que causa pavor, né, em entidades como, por exemplo, a Rede Globo, que tentam o tempo inteiro destruir, desconsiderar, desprestigiar, macular a fé cristã, porque sabe que, na verdade, a fé cristã é o que dá sustentação à nossa civilização, que dá sustentação à nossa sociedade, e que é um anteparo contra as investidas da Rede Globo e de todos os seus aliados para poderem conseguir derrubar, então, todos os princípios que regem a nossa sociedade. Então, esse daí também é uma outra questão que leva a Rede Globo a atacar as comunidades terapêuticas. E é interessante porque nós, do governo federal, temos trabalhado com as terapêuticas, temos trabalhado também com outros grupos que sustentam o seu trabalho na espiritualidade, na religiosidade, para a recuperação de pessoas com dependência química. Tanto é, Anderson, que nós, quando publicamos a nova Política Nacional sobre Drogas, lá em 2019, no texto da política, que é um decreto assinado pelo presidente Bolsonaro, o decreto 9761, lá nós deixamos bastante claro a importância da espiritualidade, tanto para a prevenção às drogas, como também para a recuperação de pessoas com dependência química. E essa é uma questão que é muito importante, né, para o desenvolvimento das ações que nós temos realizado no país nesses últimos anos, e isso daí realmente tem incomodado muito organizações como, por exemplo, a Rede Globo. Carlos? Bom, primeiramente, eu acho que as pessoas devem saber, mas eu gostaria só de frisar, né? Quando a Globo chama os especialistas, o doutor Quirino colocou muito bem a questão, né, do viés de interesse, né, enfim, da pauta deles. Eventualmente pode ser até lícito, né, doutor Quirino, alguma pessoa defender uma tese e imaginar que, por exemplo, que as drogas são positivas, né, para a sociedade. Mas eu gostaria de frisar uma coisa aqui também muito relevante, que o doutor Quirino, que é o secretário nacional, ele é doutor não é porque é advogado, ele é doutor porque ele é médico psiquiatra. Então, ele é um cientista da área. Então, é uma pessoa balizada também a tratar do ponto de vista médico, que, infelizmente, faltava no nosso meio, e falo isso porque trabalho com essa atividade há mais de 20 anos, participando de fóruns internacionais, enfim, uma série de estudos nessa área de prevenção às drogas em particular e também combate. A gente sempre tinha a dificuldade, né, de ter um médico engajado no nosso segmento. Nossa área era muito mais no campo da prevenção, e o projeto que, na época, ganhou grande peso foi na Argentina, as cidades preventivas, desenvolvido pela Universidade de El Salvador. Tive a oportunidade de fazer algumas conferências lá, Guilherme Fernandes e doutor Airia, e coordenado sempre pela professora Mina Karakuchansky. Então, o que precisa dizer é o seguinte: além desse aspecto, né, que a gente entende da recuperação em si, a questão da espiritualidade, existe também um conhecimento denso científico, né, do próprio organismo humano e da sua reação a esses psicotrópicos, né, essas drogas que destroem a razão, destroem a capacidade de escolha. Eu fico assustado quando eu vejo uma expressão chamada redução de danos, né? Na verdade, é o inverso, é potencialização de danos, né? Quer dizer, o caminho da prevenção é o negar, né, ao mal,
vamos chamar assim, é você resistir, ter condições de resistência a dizer que não quer droga de jeito nenhum, não experimentá-las. E o segundo ponto, a questão do tratamento e recuperação, que só pode se dar através da abstinência. Não existe um processo contínuo do mal. Você tomar veneno, vamos supor que você tome, sei lá, 1 litro por dia, você olha, não, agora eu não vou tomar mais 1 litro por dia, não, eu vou tomar só 100 ml de veneno por dia. Vai morrer da mesma forma, entendeu? Então, desculpa a simplificação, é só para dar um exemplo. Então, eu gostaria de frisar 2 coisas. Nós estamos falando com um médico especialista e numa área extremamente delicada, que é a questão da psiquiatria. Então, não venham desqualificar, achar que é um discurso conservador. Né? Não é um discurso conservador, não é um discurso religioso. Porque, na verdade, os efeitos eles são comprovados através exatamente das análises e, eu diria, das visões e os estudos científicos. Então, por exemplo, eu gostaria que o senhor confirmasse isso para nós em relação à questão científica, acadêmica, né, dos estudos. E outro ponto é o seguinte, eu li essa matéria a respeito do STJ, que libera para plantio em casa da utilização, por exemplo, da maconha. Mas o que significa isso? O próprio usuário ele vai manipular e diz que é no sentido medicinal, mas tudo bem, mas ele virou o quê? Uma farmácia de manipulação em casa agora, que o sujeito pode, qualquer um, plantar uma maconha, extrair lá um princípio qualquer e a dosagem, colocar, enfim, o senhor podia explicar melhor, porque eu não sei em que base o juiz foi convencido a tomar uma decisão como essa, e isso é muito perigoso. Depois eu falo do George Soros, depois eu falo do PSOL, do 399, enfim, nós temos uma longa conversa ali. São 2 pontos muito importantes, Carlos, que você nos traz. Primeiro, em relação às abordagens terapêuticas para o tratamento da dependência química. Hoje, então, o que nós buscamos é ajudar o indivíduo a ficar abstinente, ou seja, ficar sem usar a droga, se manter abstinente e, a partir disso, então, começar a trilhar o seu caminho rumo à recuperação. E o caminho rumo à recuperação se subentende o indivíduo voltar a ter uma vida em sociedade, uma vida plena, o indivíduo conseguir voltar a trabalhar, voltar a viver com a sua família, ter uma vida absolutamente cidadã. Agora, para que tudo isso aconteça, o indivíduo com dependência química precisa parar de usar a substância, ou seja, não há como ele continuar a usar a droga e se recuperar, por uma questão muito simples. Isso está relacionado, como você mesmo disse, Carlos, à neurobiologia da dependência química. O que marca a dependência química, para os amigos que estão nos acompanhando aqui, é a incapacidade, é a total incapacidade do indivíduo controlar o uso da droga. Quando a dependência química se instala, o dependente químico, a pessoa passa a perder o controle sobre o uso da substância. Ou seja, então nós pensarmos em ações chamadas de redução de danos é uma falácia total, porque, na verdade, o dependente químico justamente tem um problema que está na base desse problema, a falta de controle. Ora, como que ele vai conseguir controlar o uso, evitar danos que as drogas causam para ele, se ele justamente tem uma doença que o impossibilita de se controlar, de controlar o uso da substância. Ou seja, então, é absolutamente impossível nós termos resultados satisfatórios com esse tipo de abordagem terapêutica de redução de danos, que é o que acabou acontecendo no Brasil, Carlos. Ou seja, todo esse cenário que nós vimos sendo no Brasil, um cenário caótico em relação ao uso das drogas, a gente vinha tendo no Brasil aumento de consumo de drogas ao longo desses últimos anos. Só para a gente ter uma ideia, de acordo com o relatório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, o Brasil era o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo. O Brasil, primeiro maior mercado consumidor de crack. O Brasil consome mais de 20% do crack do mundo. Nós vimos sendo no Brasil aumento do suicídio, segundo maior fator de risco para morrer por suicídio, a dependência química. Nós vimos sendo aumento de pessoas em situação de rua por conta da dependência química, em especial vivendo nas cracolândias. Nós vimos sendo no Brasil aumento do afastamento do trabalho por conta da dependência química, ou seja, pessoas que, infelizmente, não recebiam tratamento apropriado, não conseguiam mais trabalhar e tinham que, infelizmente, se afastar do trabalho no INSS. Ou seja, a gente vinha tendo uma série de problemas em nosso país
decorrentes do cenário das drogas, por conta de políticas públicas que foram galgadas em entendimentos que são absolutamente insustentáveis do ponto de vista técnico-científico. Além, obviamente, do cenário do aumento dos homicídios, dos assassinatos que nós vimos sendo no Brasil, e sabemos que parte considerável dos assassinatos que o Brasil vinha enfrentando, infelizmente, estava relacionado ao cenário das drogas. Só para que os amigos possam entender, esse número é importante, Carlos, no Brasil, no ano de 2017, o Brasil chegou a ter mais de 65 mil assassinatos. E agora, por conta de políticas públicas mais efetivas no enfrentamento às drogas, na liberação do porte de arma de fogo para as pessoas, na possibilidade, nós temos políticas públicas mais duras no enfrentamento à criminalidade, nós conseguimos, nesses últimos anos, reduzir de maneira significativa os homicídios no Brasil. O ano passado, nós fechamos o ano com um pouco mais de 40 mil homicídios, ou seja, descemos de 65 mil para 40 mil homicídios. Primeiro trimestre agora, de 2022, tivemos uma outra redução importante, quase 8% da redução dos assassinatos no Brasil, ou seja, mostrando que o enfrentamento às drogas, mostrando que políticas públicas mais efetivas no combate à criminalidade têm já no Brasil trazido resultados importantes para a gente. Ou seja, a gente tem conseguido no Brasil salvar vidas, a gente tem conseguido no Brasil reduzir de maneira importante as taxas de homicídio. E outro ponto que você falou também, que é importante, que esteve também glamourizado lá naquele programa de domingo no Fantástico, que é sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que possibilita, então, com que pessoas que apresentam quadros clínicos que supostamente vão ter benefício com o uso de derivados da cannabis possam fazer o plantio em casa. Isso daí é um grande absurdo. Vou repetir aqui, essa decisão do STJ é um absurdo, não tem respaldo algum em aspectos técnicos e científicos. Eu tive a oportunidade, Carlos, de ter acesso à decisão do STJ e, por exemplo, um caso, na verdade, essa decisão abarcou 3 casos. Não é uma decisão vinculante, ou seja, não vincula outros processos que estão sendo julgados na justiça brasileira. Entretanto, a gente sabe que isso daí vai acabar norteando uma série de decisões em instâncias inferiores no Judiciário Nacional. Então, daí a importância e o perigo dessa decisão. Mas só para falar que eu estava dizendo aqui, que eu tive acesso ao texto da decisão, e é interessante porque uma das pessoas lá que foi beneficiada apresenta um histórico de diabetes mellitus, não existe comprovação científica alguma que derivados de cannabis possam funcionar no tratamento do diabetes. Essa pessoa também está lá nos autos que sofre de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, uma série de transtornos mentais para os quais também não há evidência científica para o uso de derivados de cannabis. Ou seja, então, primeiro, é uma decisão, no caso em si, totalmente absurda. E uma outra questão que é relevante aqui, Carlos, para a gente conversar, é que esse termo de cannabis medicinal, maconha medicinal, isso daí é uma nomenclatura, é um termo que não existe do ponto de vista científico. Ou seja, a maconha não tem qualquer ação medicinal. Pelo contrário, as evidências científicas que nós temos hoje é que a maconha causa uma série de problemas de saúde para os seus usuários. Problemas de saúde física, problemas de saúde mental. Maconha é fator de risco, por exemplo, para transtornos mentais graves, como quadros psicóticos, tais como esquizofrenia, depressão, ansiedade. Maconha reduz a cognição do seu usuário. Maconha é fator de risco para suicídio. Maconha está relacionado com evasão escolar precoce, ou seja, maconha causa uma série de problemas na vida do seu usuário, dos seus familiares e de toda a sociedade. E por isso, então, que nós precisamos esclarecer essa questão. Não existe maconha medicinal. E essa é uma estratégia que a Rede Globo e outras entidades buscam o tempo inteiro vender para a sociedade brasileira de que existe maconha medicinal, com a ideia de reduzir nas pessoas a percepção de risco sobre a droga. Porque, ora, se essa droga tem ações medicinais, caramba, ela não vai fazer mal para mim, pelo contrário, talvez possa até fazer bem. Então eu vou poder usar tranquilo, porque essa droga talvez até me causa
possa me causar benefícios, o que é um grande absurdo, porque todas as evidências científicas que nós temos hoje vai justamente na mão contrária desse entendimento, ou seja, maconha, sim, causa uma série de problemas para os seus usuários. Então, esse é o primeiro ponto para ficar claro, e as entidades médicas todas no Brasil rechaçam o uso do termo maconha medicinal, isso é totalmente inapropriado. O que acontece, Carlos, é que na cannabis, na maconha, existem centenas de substâncias, e apenas uma dessas centenas, são mais de 500 substâncias que compõem a cannabis, tem uma delas que é o canabidiol, e o canabidiol, sim, pode ter uma ação terapêutica. Porém, para ficar claro aqui, apenas por uma condição clínica muito, muito específica, que é o controle de crises convulsivas, crises epiléticas, que não tem um bom controle terapêutico por outros tipos de tratamento. Mas para outros quadros clínicos, não há qualquer evidência de que o canabidiol funcione. E o que se tem tentado passar é que esses derivados de cannabis funcionam como se fosse quase um elixir, que vai tratar tudo. A gente viu agora no Covid, se o amigo que está nos acompanhando aqui der um Google, por exemplo, escrever Covid, coronavírus, escrever lá cannabis, maconha, vai ver uma série de reportagens que inundou a mídia brasileira, mostrando que talvez a cannabis pudesse ser utilizado para o tratamento do Covid, coronavírus. Ou seja, na verdade, a indústria da maconha, juntamente com todos esses outros interesses, não perde tempo em toda hora criar essas narrativas que são falhas. Inclusive, Carlos, todas as entidades médicas brasileiras, como o Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Nacional de Neurologia, sustentam o uso apenas do canabidiol e para essa situação clínica muito específica. E é importante também dizer aqui que hoje no Brasil, a Anvisa já libera a possibilidade do uso do canabidiol para uso nessas condições específicas. Inclusive, já há possibilidade do canabidiol ser fabricado aqui no Brasil, e isso já acontece, mas o canabidiol como medicamento, né? Isso que é importante ficar claro, ou seja, para que o indivíduo possa usar o canabidiol para essa condição clínica específica, é importante que ele use um medicamento que é fabricado numa indústria farmacêutica, com todos os padrões de qualidade, levando em consideração todos os critérios de segurança para a produção do fármaco. Agora, vem a justiça e libera a plantação, cada camarada, então, vai poder plantar 15 pés de maconha na sua casa, espremer a maconha, fazer um óleo de maconha e tomar. Agora, isso é um absurdo, porque ali tem canabidiol, mas ali tem um monte de outras substâncias, Carlos, que sabidamente causam mal para as pessoas. Não se sabe nesses óleos de maconha quanto de canabidiol tem, quanto de outras moléculas, como, por exemplo, o THC, que causa uma série de problemas para a saúde mental, para o cérebro das pessoas. Não se sabe quanto que tem ali, ou seja, o indivíduo faz um extrato de maconha em casa, toma aquilo, e ao invés disso daí causar benefício, vai causar malefício. E, além de tudo, só para finalizar aqui, Carlos, que eu acho uma coisa importante, como que a justiça libera a possibilidade do plantio em casa? Ou seja, quem que vai fiscalizar isso? Quem que vai saber se o indivíduo vai estar plantando 15 pés ou 150 pés? Ou seja, essa é uma questão que, se essa decisão acabar tomando conta do judiciário brasileiro e se liberar a plantação de maconha no Brasil nesses moldes, a gente vai ter grande dificuldade de controlar esse processo, e isso sim vai ser uma porta escancarada para o aumento da oferta de droga, para o aumento da oferta de maconha em nosso país. E o Brasil vai ter grandes problemas em relação a isso. Por isso a gente precisa ficar muito atento com essa questão e fazer um enfrentamento muito firme a esse tipo de ativismo judicial. Não, perfeito. E eu ia até também, a lógica também nos chama a essa pergunta, né? Vai comprar de quem a semente, né? Então, qual fornecedor? Qual fornecedor dessa pessoa, por exemplo, que o vai utilizar para plantio, né? E supostamente para seu tratamento? Quem é o fornecedor, doutor querido? O senhor pode responder para nós aí? É uma pergunta rápida, e depois eu tenho uma outra.
Eu não sei como que a Justiça vai trabalhar para operacionalizar isso, Carlos, mas com certeza essas questões todas ficam em aberto e a gente precisa acompanhar essa questão, porque a gente não pode aceitar, novamente, que o Judiciário, contrariando a posição de entidades médicas brasileiras, contrariando a posição de estudos que foram feitos, inclusive, dentro do governo federal, Carlos. Só para que os amigos também que estão nos acompanhando possam entender, quando o projeto de lei 399 estava tramitando lá no Congresso Nacional e existia a possibilidade concreta da aprovação desse projeto de lei, que iria liberar a maconha no Brasil, iria criar um marco regulatório da maconha em nosso país, o Ministério da Justiça e Segurança Pública fez um estudo mostrando os perigos desse projeto de lei, porque uma das coisas que se colocava ali era a liberação do plantio de maconha em nosso país. E o Ministério da Justiça colocava, né, a dificuldade que nós teríamos no Brasil, num país de dimensões continentais, como queria se dar o controle dessas plantações. A mesma coisa eu coloco agora. Por meio desse ativismo judicial, se libera a possibilidade de cada pessoa que apresenta ali, que tem necessidade de usar derivados de cannabis, possa fazer esse plantio em casa. Quem que vai conseguir controlar isso? Como é que a Justiça vai operacionalizar? Porque é muito fácil, né? Meia dúzia de magistrados, meia dúzia de desembargadores iluminados se reúnem e tomam uma decisão. Agora, como é que vai ser o impacto disso na vida da sociedade brasileira? Essa é a questão que nós precisamos atentar e a gente precisa sempre estar vigilantes em relação a essa situação. Porque a gente sabe também, né? Quando esse projeto de lei começou a tramitar lá no Congresso Nacional, a sociedade brasileira foi lá, fez pressão em cima dos deputados e o projeto de lei não andou. Agora, isso daí tem sido uma tônica aqui no Brasil. Sempre que existem dificuldades de aprovação de questões que a sociedade brasileira não apoia lá no Congresso Nacional, vem uma ação na Justiça, e aí a Justiça, baseada então nesse ativismo, acaba tomando uma decisão contrária. Então isso daí tem sido uma prática muito comum no Brasil, todos nós temos acompanhado isso, e isso tem sido muito deletério para a nossa sociedade. Sim, doutor Quirino, nós estamos aí perto do nosso intervalo, né? Temos 8 minutos aí para fechar. Deixa eu lhe colocar uma questão que é uma das provocações que a Rede Globo coloca sempre de maneira muito sutil, né? A depreciação de utilização de recursos públicos, né? No caso das comunidades terapêuticas. Ela deixa na reportagem a ideia que há um direcionamento, um privilégio, ou mais amplamente, uma ilegalidade, né, no financiamento das comunidades terapêuticas. O senhor pode, por gentileza, explicar para nós, de forma, obviamente, sucinta, esse processo e, enfim, e combater essa observação? Porque, na verdade, a preocupação da Globo sempre foi nisso, né, da lisura das informações, não é verdade? É verdade, até a página 2, mas é isso que a Rede Globo o tempo inteiro busca, né? Segundo as suas posições, sempre buscar combater fake news, notícias falsas. Então, vamos ajudar a Rede Globo agora a combater uma fake news essa produzida pela própria Rede Globo. Mas é uma questão bem importante, Carlos, para nós falarmos aqui, que as farmácias terapêuticas são entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, que trabalham na recuperação de pessoas com dependência química no Brasil há mais de 5 décadas, e com resultados absolutamente importantes. E por conta dessa questão, então, é que o governo federal vem trabalhando em parceria com essas entidades. Sobre o financiamento público para entidades filantrópicas, essa é uma questão de um debate bastante importante dentro da sociedade, mas o que acabou acontecendo, Carlos, é que o Estado brasileiro não acabou construindo possibilidades de ofertar cuidado apropriado, não só para as pessoas com dependência química, mas também com outros problemas, em especial problemas de saúde. Se a gente pegar, por exemplo, o tratamento na área de saúde, dentro do Sistema Único de Saúde, dentro do SUS, atividades, ações, cuidados, assistência, que nós chamamos de média complexidade do SUS, mais da metade
dessas assistências de média complexidade no SUS acontecem em serviços filantrópicos. Quando nós pegamos assistência de alta complexidade dentro do SUS, Carlos, mais de 75% desses cuidados no SUS acontecem em entidades filantrópicas, entidades como as Santas Casas, por exemplo, que são entidades privadas, sem fins lucrativos, e que recebem recursos dos governos estaduais, municipais, estaduais, para realizar o cuidado à população. Então, primeiro, em várias áreas do cuidado à população, o Estado acaba comprando o serviço dessas entidades filantrópicas para oferta de cuidado à população. Tudo isso mostra para a gente, na verdade, Carlos, o quão importante tem sido o papel das entidades filantrópicas do Brasil, o quão importante tem sido o papel das entidades filantrópicas para o cuidado, para a assistência à nossa população. Esse é o primeiro ponto. E no caso da política de drogas, isso não foge à regra. Existem, sim, outros serviços que são serviços públicos, que também recebem recursos do governo federal e que cuidam de pessoas com dependência química. Entretanto, existe uma demanda muito grande, existem pessoas que apresentam necessidades, que apresentam quadros clínicos que demandam um cuidado específico em classe terapêutica. Ou seja, existem serviços públicos que dão conta de atender muitas pessoas que apresentam um perfil de necessidade de cuidado. Entretanto, existem pessoas que apresentam um outro perfil de necessidade de cuidados que vão se beneficiar no tratamento e com as terapêuticas. E o que o governo tem buscado fazer, Carlos, para ficar bem claro aqui, é ofertar para a sociedade brasileira cuidado de acordo com as reais necessidades das pessoas. Não como vinha acontecendo em gestões anteriores, em especial do PT, no governo federal, que o que se buscava, na verdade, era ofertar um único tipo de cuidados absolutamente não efetivos, que ajudavam quase nada as pessoas, e eram ofertas de cuidado baseado em questões absolutamente ideológicas. E o que nós temos buscado hoje, na verdade, é ofertar o cuidado de acordo com aspectos técnicos, ou seja, o indivíduo que precisa de um tipo de serviço, ele vai receber o tratamento desse tipo de serviço, e o outro indivíduo com outro perfil clínico que precisa de um outro tipo de cuidado, precisa receber o tratamento num outro tipo de serviço. E as classes terapêuticas entraram dentro desse sistema de cuidados porque elas ajudam muito pessoas que têm a necessidade de receber o tratamento no que nós chamamos de regime protegido. São pessoas com quadros clínicos mais graves, que não conseguem ficar abstinentes, que não conseguem fazer a sua recuperação em serviços outros que não as classes terapêuticas. E as classes terapêuticas, então, entram para ajudar as pessoas nesse contexto. São pessoas que apresentam quadros clínicos mais graves e que precisam de um cuidado, de um tratamento em regime protegido. E vão ficar acolhidos, então, nessas entidades, passando por um processo de recuperação, até depois de meses ali, passando por esse processo de tratamento, receberem alta e voltarem a ter uma vida plena em sociedade. Como que se dá, então, a escolha das farmacêuticas que vão receber recursos? Isso foi uma questão criminosa, eu repito aqui, criminosa, que foi veiculada na reportagem, porque, na verdade, se colocou dúvida em relação ao processo de como acontece, então, a escolha das entidades. Como que isso daí se dá? O governo federal publica um edital, um chamamento público absolutamente transparente, e que essas entidades, que as farmacêuticas participam desse edital. Esse edital, existe lá uma série de regramentos, uma série de critérios de seleção, e as entidades participam, e a partir, então, da publicação do resultado desse edital é que nós começamos a fazer a contratação. Então, essas entidades, a partir desses critérios publicados no edital, elas são ranqueadas, e aí nós começamos a fazer a contratação dessas entidades de uma maneira absolutamente transparente, sem ter qualquer tipo de favorecimento, e a contratação acontece de acordo com esse ranking, com essa classificação que o edital estabelece. Então, todo esse processo acontece de maneira com toda a lisura. Nós temos trabalhado aí no governo federal há 3 anos e meio, nunca recebemos nenhum tipo de contestação de órgãos de controle, e veja bem, viu, Carlos, nós o tempo inteiro somos
questionados, acompanhados, monitorados pelos órgãos de controle, Ministério Público, Defensoria Pública, TCU, CGU, e nunca ninguém fez nenhum tipo de contestação em relação a isso. E claro que vem a Rede Globo e tenta criar essa suspeição, assim, que é uma questão absolutamente deplorável. Então, nós do governo federal, só para nós finalizarmos aqui, Carlos, nós continuamos sim o nosso trabalho em parceria com as classes terapêuticas. Para os amigos que estão nos acompanhando aqui, nós saltamos de pouco mais de 2.000 vagas que o governo federal financiava em 2018 nessas entidades, nós saltamos para mais de 17.000 vagas em todo o país, em mais de 700 comunidades terapêuticas, em todos os estados brasileiros. São vagas que o governo federal financia para que a população, em especial a população mais pobre, mais humilde, possa ter um lugar para realizar o seu tratamento de maneira absolutamente gratuita, numa instituição que oferece um cuidado humano e que vai resgatar valores que serão importantes no processo de recuperação do indivíduo e também para que o indivíduo possa tocar a sua vida após a recuperação. Só para a gente fechar aqui, nesses últimos 3 anos e meio, então, nós, nessas cerca de 17.000 vagas hoje que financiamos nas classes terapêuticas do Brasil, nós já fizemos o acolhimento, nós já ofertamos a possibilidade de recuperação para brasileiros que infelizmente se enveredaram pelo mundo das drogas. Foram mais de 120.000 pessoas, mais de 120.000 pessoas que receberam nas classes terapêuticas a possibilidade de resgatar sua vida, de resgatar suas famílias, de seguir rumo a uma vida nova. E nós vamos conseguir, nós vamos persistir no trabalho com as classes terapêuticas, nós vamos dar sequência nesse importante trabalho. As classes terapêuticas são de fundamental importância para a recuperação dos dependentes químicos do Brasil. E, obviamente, que não será uma reportagem absolutamente enviesada, mentirosa da Rede Globo e que traz consigo todos esses interesses escusos. Não vai ser esse tipo de reportagem, obviamente, que vai nos impedir de não só dar sequência no trabalho, mas ampliar ainda mais esse trabalho que acontece em benefício da sociedade brasileira, acontece em benefício daquele que mais sofre em nosso país, aquele que está escravizado no mundo das drogas. Bem, a gente precisa ir para um rápido intervalo comercial. Eu quero agradecer aqui a participação do secretário. Secretário, é sempre um prazer, um privilégio ter o senhor aqui. Eu fico hoje, então, com o Carlos aqui. O Carlos, o senhor, nesse bate-papo aqui interessantíssimo. Não dá nem para chamar de bate-papo, uma aula mesmo. Eu fiquei aqui só de cantinho, ouvindo e aprendendo. Me sinto muito privilegiado de ter a presença do senhor aqui. E sempre que a gente chama, o senhor está à disposição. Então, me sinto muito honrado. Quero agradecer o carinho conosco aqui. E a porta está aberta para o senhor voltar quantas vezes quiser. Muito obrigado mais uma vez, Anderson. Muito obrigado, Carlos. Agradeço muito a vocês, de Expressão Brasil, pela oportunidade, pela abertura que sempre coloca. Isso sim, um jornalismo que busca desconstruir notícias falsas. Aqui sim está um jornalismo que combate as fake news. Então, muito obrigado. Aqui eu sempre fico à total disposição. Um grande abraço a todos os amigos que estão nos acompanhando nesse momento. Agradeço mais uma vez. Bem, Carlos, suas saudações finais aí ao secretário. Não, só renovar o nosso respeito, né, e pedindo sempre a Deus que lhe dê força nesse trabalho extremamente de alto mérito, né, de alto mérito. E o resultado está aí, 120.000 vidas que se recuperaram e voltam à atividade familiar, laboral, enfim, recuperar a sua autonomia. Então, como seres humanos. Então, o nosso agradecimento também pelo seu trabalho, o nosso reconhecimento pelo seu trabalho, um abraço também no Edu Cabral, o seu braço direito em todas essas atividades, enfim, e toda a equipe da secretaria, e principalmente ao presidente Bolsonaro, né, que acredita, né, num trabalho como esse, né, de baixa percepção. As pessoas não veem, né, grandes volumes de audiência, de espetáculos, né? Não, mas ela é recomposição da alma, da vida, do corpo, enfim, é um trabalho que certamente, né, vai colher o benefício na eternidade. Parabéns, doutor Quirino, e a toda a sua equipe. Muito obrigado, Carlos, mais uma vez. E Anderson, também não posso deixar aqui de agradecer, obviamente,
ao nosso querido Edu Cabral. Edu Cabral, que tem sido uma figura fundamental em todo esse processo de construção da nova política sobre drogas no Brasil, na articulação com as comunidades terapêuticas, ele que tem trabalhado lá na nossa secretaria, nessa articulação com as entidades, e também, obviamente, não posso deixar de agradecer pela possibilidade de nós realizarmos esse importante trabalho para a recuperação de dependentes químicos, ao presidente Jair Bolsonaro, ao nosso ministro, que também tem sido uma figura muito importante, o ministro Ronaldo Bento, e nós temos lá no Ministério da Cidadania buscado cada vez mais construir uma sociedade efetivamente protegida contra as drogas. Bem, então a gente vai para um rápido intervalo comercial, agradecer mais uma vez aqui a presença do secretário. Na volta, Carlos Dias aqui conosco, comentando os assuntos do dia, e tem uma pauta interessantíssima, então não perca os comentários do Carlos, a gente volta já já, é bem rapidinho. A mídia enfrenta hoje seu pior momento. E para combater essa crise, criamos o Expressão Brasil, um sistema de comunicação que, através de notícias, entrevistas e análises, busca formar e informar aqueles que não aguentam mais a ditadura do discurso único, fazendo um jornalismo sério, cujo diferencial é falar a verdade. Para provar nosso compromisso e respeito com aqueles que nos assistem, não queremos que só nossa palavra baste. Por isso, convidamos você para nos assistir, de segunda a sexta, às 10 horas, aqui na Com Brasil TV. Você está assistindo a Com Brasil, a TV comunitária via satélite para todo o país. Tudo que é bom, com Brasil fica melhor. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui hoje, terça-feira, 11 horas 7 minutinhos. Estou aqui acompanhado do meu querido amigo Carlos Dias, uma entrevista sensacional com o secretário Quirino, vocês acabaram de conferir agora. Carlos, eu queria ouvir seus comentários aí sobre o que você achou da entrevista e também já uma introdução para a pauta de hoje. Temos muitos assuntos interessantes aqui para tratar. Sim, sem dúvida, mas eu vou colocar uma questão aqui, Anderson. Vamos ficar nós dois aqui na tela. Nós dois, por favor. O que vocês estão assistindo aqui é exatamente o que é o Expressão Brasil. Vocês estão assistindo exatamente um jornalismo que faz a cobertura da vida e das suas consequências. Aqui você não assiste qualquer tipo de ato promocional a qualquer autoridade. Você assiste a quem trabalha pelo Brasil e enxerga aqui, nas nossas análises, né, as consequências desse trabalho. Você vê um programa, por exemplo, como o Fantástico, né, que tem, óbvio, ainda audiência, e dentro dessa emissora que se arrasta, né, na perda de audiência, né, qualificada, ela está, enfim, cada vez mais perdendo a sua audiência em função dessas manipulações, dessas produções jornalísticas, né, supostamente jornalísticas. Então, nós estamos aqui enfrentando esse desafio, né, de colocar um jornalismo com critérios claros, com matérias que estão focadas nos fatos reais, e as nossas análises estão aí. Trazemos um secretário para falar sobre o trabalho dele, trabalho sobre combate à prevenção de drogas no Brasil, um dos países que mais se consome, e o tráfico opera livremente. O tráfico comanda, inclusive, estados dentro da nossa federação. É só olhar o Rio de Janeiro, por exemplo, se pode ter alguma condição de pacificação que não seja pela vontade do tráfico, que opera livremente. Nós temos um dos maiores mercados consumidores, já disse, e aqui também se passa de uma maneira fervorosa, né,
apesar de toda a força que a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal faz e também as polícias dos estados no combate vamos dizer assim, ao tráfico de drogas. É só ver que vários recordes de apreensões foram dadas, vários recordes de apreensões foram exibidas. Então, nós estamos assistindo isso com muita clareza. Então, é esse estado de coisas, né, que está governando o Brasil, e vem uma imprensa que se diz livre, né, se diz livre porque ela, na verdade, fala que é a única imprensa e que é tecnicamente considerada uma comunicação aberta para as pessoas. Na verdade, ela não é livre, ela tem seus padrões éticos na imoralidade.